Boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui falando, né? Já vim participar de algumas coisas aqui, tem muita gente querida. Mas você sabe que a minha sogra casou nessa igreja. Olha só, né? Eu gosto de história, assim, vai chegando uma época na nossa vida que a gente vai fazendo umas conexões, né? E o Senhor vai trazendo gente lá de trás. Aí eu tenho a alegria de ter vindo não sozinha hoje. Eu trouxe a minha mãe, que já confundiram com uma amiga. Estou acostumada, porque ela parece mesmo toda lindona, mas esses genes estão aqui em nome de Jesus. Trouxe a minha amiga Rayana, lá da nossa igreja. A gente está na Conviver, lá em Jundiaí. É uma igreja que começamos a plantar há 6 anos atrás. E o Senhor tem dado essa alegria. E minha mãe lembrou, nossa, o Beltrão, eu não sei se alguém aqui conhece, mas o Beltrão se converteu aqui. Foi uma pessoa muito importante na vida dos meus pais. O Senhor me apresentou quando bebê, esse pastor. E ele era totalmente da pá virada. Subiu essa Andrade Neves aí, bêbado, e caiu na igreja. E Jesus encontrou com ele, né? E olha só, né? Hoje ele já está com o Senhor, mas muita história boa. E falar depois da Esther, a Esther Carrenho, eu ouvia falar. Tanta gente conhece, né? Minha sogra mesmo falou, eu já ouvi a Esther no encontro de mulheres de pastores batistas, tal. Ela falou já em tanto lugar. Para mim não é muito natural, viu, gente? Meu negócio é sala de aula. Eu sou professora de molecada. Dou aula para adolescente, criança pequenininha. Então, o púlpito não é tanto meu espaço, mas é uma alegria poder compartilhar de Jesus. Mas eu estava pensando, foi tão bom, né? Não foi muito bom? Foi muito bom. Achar uma coisa que falou com a gente foi provavelmente difícil, porque teve tanta coisa boa. E aí eu pensei, mas não sou eu que vou falar. É o Senhor que vai falar, né? Então eu estou aqui com esse privilégio. E tem mesmo algo que o Senhor falou comigo, né? E eu até... Vamos ver se vai funcionar? Funcionou, só que não está aparecendo ali, é normal? Então, eu fico olhando. Eu tenho no meu celular também. Ai, meu Deus, tomara que funcione aqui, né, o trem. Mas, beleza, vamos que vamos. Ai, já passou os meninos. Calma aí. Eu coloquei o título e um subtítulo, porque tem 2 partes mesmo, o que eu queria compartilhar. Copiei de um título de livro de uma menina que chama Francine Walsh. Ela é de Campinas. Olha que, mas não foi por isso que eu escolhi. É porque a primeira parte é realmente sobre essa ideia, né, de Gênesis. A gente vai passear por Gênesis um pouco. E eu vou compartilhar o que eu tenho aprendido com uma amiga muito querida, que é a Luísa. A gente trabalha junto na Fluirá. Eu não sei quantas de vocês já ouviram falar da Fluirá, que é um ministério online, né? Ela é filha de um pastor aqui de Campinas também. E depois, esse subtítulo aí, o olhar que nos faz enxergar quem somos, foi algo que o Senhor compartilhou comigo, enquanto eu ouvia uma mensagem do Davi, meu marido. Depois vocês vão entender. Então, a galera lá de casa é esse povo aqui. São 3 meninos, o Davi e eu. Então, aí tem um corintiano, eu e meu filho palmeirense. Aí a gente tem um que está mais ou menos corintiano. Eu quero crer que a obra ainda será feita na vida desse ser. E o Lucas, que é o do meio, ele se orgulha em dizer que ele é bandeirinha, ele não está nem aí, entendeu? O tio dele é São Paulino, ele troca. Se eu fosse falar quem eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol. É muito estranho, né, às vezes, mas eu sou apaixonada por futebol desde pequena. E eu gosto de esporte em geral, lá em casa é meio...
acabou que é uma paixão que a gente compartilha com eles também. Gosto muito de música e a banda. Olha, eu vou falar, hein, gente? Que banda legal hoje. Muito bom, muito bom. E é isso. Aí são esses bonitos. O João Pedro é o mais velho, está com quase 12. O Lucas Davi está com 9. E o Levi Miguel está com 6. Tudo nome composto, percebeu, né? Estou esperando as minhas Maria Rafaela chegar lá em casa. As minhas noras. Já pensou? As noras de nome de novela mexicana também, né? Vai ser legal. Então, muito do que eu vou compartilhar eu aprendi com esse estudo bíblico que está disponível na internet, que é uma boa notícia para Eva. São várias aulas assim, de no máximo 20 minutos, sabe? Eu recomendo, está lá no YouTube. Só ir lá e aproveitar. E eu vou dar algumas pinceladas sobre algumas coisas que eu acho que seria legal a gente conversar. Então, começa com esse texto clássico, né, de Gênesis, de 1 a 26. Eu vou deixar aí o texto, as referências. Acho que se a gente ficar lendo muito, vai tomar muito tempo. Mas aí, esses negritos, né? Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E aí Deus fala, né? Sejam férteis, encham a terra, governem a terra. Você sabe que o povo de Deus, quando ouviu esse relato da criação, escrito por Moisés, naquela época, ouvir isso era muito diferente. Porque o que se acreditava, né? Até hoje, os filhos imitam os pais, né? Tem uma foto, o João, 2020, ele se imitando. Deus fez a gente assim, né? De aprender um com o outro. Os animais têm instinto, parece que já nasce sabendo fazer algumas coisas. Mas os homens e as mulheres, não. A gente precisa que alguém ensine, certo? E aí a nossa imagem, o que a gente aprende, é com quem está perto de nós. E aí Moisés explica isso no relato da criação. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Só que lá naquela época, o que o pessoal sabia ou se acreditava? Quem era a imagem e semelhança de Deus? Apenas os governantes, os reis. Era assim que funcionava, né? Nos grandes impérios. Quem governava o império tinha a incumbência de fazer valer a vontade do divino, dos deuses. Só que aí chega Moisés com o relato do próprio Deus. E Deus fala, conta para eles, que eles todos, homens e mulheres, são imagem e semelhança do Criador. Extremamente contracultural. Muito diferente do que eles tinham ouvido durante o tempo no Egito. E Deus precisava fazer isso, moldar de novo o jeito deles pensarem, deles verem a vida. Eles estavam indo rumo a uma terra, eles iam ficar nessa terra, né? E Deus, enquanto eles caminhavam, Deus ia mexendo no jeito deles verem a vida. Deus fez questão de começar dizendo isso. Vocês foram feitos à minha imagem e semelhança. Eu tinha um propósito, era para vocês encherem a terra, governarem a terra. E assim foi, eles foram aprendendo com esses relatos. Tem um outro texto de Gênesis que retoma a história da criação. Lá em Gênesis 5, quando vai falar da genealogia, começa assim. Esse é o relato dos descendentes de Adão.
Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a Ele. Criou-os, homem e mulher, quando foram criados. Deus os abençoou e os chamou de humanidade. E essa ideia do chamar é nomear, né? Dar um nome. A palavra para a humanidade, lá no original, alguém sabe qual que é? É Adam, A-D-A-M, assim, mais ou menos, né? Do hebraico. Então, mas significa humanidade. E isso mostra para nós o seguinte, que quando Deus deu nome, Ele deu o mesmo nome para o Adão fêmea e para o Adão macho. É o mesmo nome. Só que dar nome significa o quê? Designar uma função. E a ideia é que os dois, então, têm a mesma. Se dá nome, é designar função. Professora, né? Fica fazendo pergunta. E aí, eles têm o mesmo nome, isso significa que eles têm a mesma? Para vocês não dormirem também, né? Vai participando. Só um tiquinho. Eles têm diferenças visíveis. Claro, são diferentes. Mas colaboram em harmonia para cumprir a função dada por Deus a ambos. Lembra qual que era a função? Lá de Gênesis 1? Encham a terra, governem a terra. Era para os dois. E não tinha, é utópico, é quase sem noção, mas não havia hierarquia e nem subordinação entre eles. Quando Deus criou, quando Deus deu ordem para o caos, era assim que funcionava. Os dois, parça. Não tinha Palmeiras e Corinthians. Era todo mundo do mesmo time. Trabalhava junto. Assim era quando Deus criou. Gênesis 2. Gênesis 2 é assim, ó. Gênesis 1 é a história inteirona, tal. Gênesis 2, a câmera do filme dá um foco na criação do homem. Vai relatar um pouquinho melhor como é que Deus fez esse Adão. E aí o texto fala, esse é o relato da criação. Percebeu que começa tudo igual? Esse é o relato da criação, Gênesis 1. Gênesis 2, esse é o relato da criação. Gênesis 5, esse é o relato da criação. Legal, né? Poesia. Vai repetindo. Esse é o relato. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava a água que regava toda a terra. Então, o Senhor Deus, passar para vocês, formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser... Pode ler junto. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês já tinham parado para pensar que o jardim do Éden não era o mundo inteiro? Quem tinha a sensação que quando Deus criou um jardim gigante. E era o mundo inteiro era um jardim. Não é isso que diz o relato bíblico. Inclusive, esse homem, ele foi criado de barro fora do jardim, onde não havia nada cultivado ainda. Um lugar que estava esperando alguém chegar
para começar a trabalhar. Esse homem, então, feito de barro, ele é dependente do seu Criador totalmente. Ele recebeu a função de cocriar, de governar junto. Mas Deus faz o que com ele? Pega Adão e leva para um jardim. Lá no jardim, o que tinha? Árvores lindas, que produziam frutos maravilhosos. Deus plantou o jardim, fez tudo lá com cuidado, chamou o homem e falou, ó, é aqui ó, que você vai receber alimento e orientação para você ser o meu co-criador, para você cumprir a sua função. Nesse lugar eu vou bater papo com você todo dia. Você vai receber nutrição, sabedoria, amor, companhia, tudo aqui ao seu dispor. Um homem dependente, criatura dependente do Senhor. Mas aí, o versículo famoso, que Deus falou, olha, não é bom que ele fique sozinho. Quem que falou isso, gente? Deus podia falar, não, eu basto, né? Ele tem companhia de quem? Simplesmente de mim, do Todo-Poderoso. Mas não foi isso que ele fez o homem para precisar de mais alguém. E aí nós temos o texto que fala assim, ó, farei alguém que o ajude e o complete. Essa é a nova versão transformadora, né? A NVT. Não sei se vocês usam essa Bíblia. A gente usa um monte de Bíblia. Mas tem uma expressão bem famosa. Quem será? Mas antigona desse versículo. Nossa, é mesóclise ainda. Far-lhe-ei. Quem gosta de gramática? Eu amo gramática. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea, né? Ou uma auxiliadora idônea. E isso, esse jeito de chamar, né? Jeito de traduzir, fez muita gente pensar que assim, então é uma auxiliar. Gente, ainda mais no Brasil, lá na escola, se a gente fala assim, você é professora? Aí a pessoa fala assim, não, eu sou auxiliar. O que isso significa? Várias coisas. Ela ganha menos, ela trabalha muito, muitas coisas significa. Mas é a ideia de, eu estou só para ajudar. Né, Rayana? Rayana trabalha lá comigo na escola. Parece que é uma coisa meio assim, mas a verdade é que a palavra original que está aí é essa aí, ó, quando fala de, vou fazer alguém que o ajude, é Ezer. E Ezer significa socorro, ajuda, auxílio. Sabe para quem ou a quem é designado essa palavra na Bíblia? Muitas vezes ao próprio Deus. Lá nos Salmos, quando fala que Deus vem em resgate, Deus vem para socorrer, Deus vem para batalhar. Qual que é a palavra? Ezer. É pouca coisa? Acho que não, hein? E aí depois, esse do complete, né? Alguém que o ajude, que o complete, a palavra original é essa aí, kinegdo. Significa diante dele, em frente a ele. Quem está na nossa frente, está embaixo? Está atrás? Está do lado? Está na frente, né? Para, estou conversando aqui, tá? É de igual para igual. O plano de Deus era esse. Vou fazer alguém que o ajude e o complete. É diferente, mas é igual. E a narrativa bíblica, porque tem o foco na criação do homem,
no barro, fora do jardim, leva até o jardim. Vocês conseguem imaginar a cena, né? Então tem todo um caminhozinho, ele vai na frente. O homem foi primeiro, desbravar o jardim. Só que não era bom que ele ficasse só. E aí a narrativa continua. Nossa, eu escrevi tanta coisa, né? Desculpa, gente. A ideia... Esse aí é legal a gente comentar. Ela é uma aliada na batalha mesmo, né? Essa ideia de ser uma forte aliada na batalha, de cumprir a vocação comum. Uma batalha porque, logo no texto bíblico, a gente percebe que era um mundo ordenado, não tinha mais caos, tudo estava no seu lugar, mas já havia a tentação. Seria uma batalha. E Deus não criou robô. Deus criou imagem e semelhança. Deus falou assim, olha, vai ser difícil, mas vai ter alguém para te ajudar, para cumprir essa missão. Né? Então, a ideia de que ele não estaria só, porque seria algo árduo de alguma maneira. Receber orientação, nutrição, tudo que ele precisava, ele tinha, certo? Faltava alguma coisa para esses dois? Nada, né? Estava tudo no seu lugar. Então, essa é uma citação da Isabelle Ludovico. Esqueci de botar o nome dela aí. Mas ela tem um livro legal que chama O Resgate do Feminino. E ela diz assim, a mulher é criada como igual em natureza, posição, valor e dignidade do homem, para ser a sua aliada, sua parceira, sua companheira, sua colaboradora, trazendo consigo uma força, um ponto de vista diferente do homem. Juntas, essas expressões únicas da imagem de Deus neles potencializam as forças de ambos. Mesma natureza. Eu acho que é depois que eu coloquei, ó, uma coisa muito importante. Quando eu coloquei os slides assim, mais coloridos, é porque eu quero bastante atenção. Veja bem, convivência com outro ser humano. Pode ler junto. Não o casamento. Garante forças potencializadas para cumprir nossa vocação diante e para a glória de Deus. Amém? Amém mesmo? Fiz questão de falar sobre isso. Porque a igreja, nós, principalmente mulheres na igreja, a gente tem que aprender isso da Bíblia primeiro. Quando Deus disse não é bom que o homem ande só, ele não estava falando de casamento apenas. Existem irmãs que não vão se casar por muitas razões. E não é por causa disso que elas não vão potencializar forças nos seus pares de outro sexo. Ou de outras mulheres também. Porque muitas vezes a voz da mulher que não se casou é menor na igreja, porque ela não se casou. E isso é uma dor para muita gente. Eu tenho 2 das minhas melhores amigas de alma, solteiras. Me acompanham desde a adolescência. Desde que eu tinha 15 anos de idade. Elas ainda não se casaram. Não porque elas não quiseram. Bênção no reino elas são. Bênção primeiro para mim, tenho o maior privilégio. São bênção para a minha vida. Mas são um sinal do reino de Deus. Abençoam as igrejas, abençoam suas famílias. E isso tem que ficar claro para nós. E a gente tem que mudar a nossa postura em relação às mulheres solteiras, às divorciadas, às viúvas. Eu acho que é algo para a gente pensar. Elas não são menos. E o contrário vale também. Você que se casou, não é mais. Sinto dizer.
Você que teve filho e achou que alcançou a 4ª posição da Trindade, sinto muito. Não é, não. Não é, não. Tá? Então, eu percebo um levante na rede social, principalmente. Nossa, é um desespero. Parece que você só vai cumprir o papel que Deus tem para você se você se casar, tiver filhos, agora de preferência fazer homeschooling, fazer seu pão integral. Vocês riem, né? Mas tem muita mulher pesarosa, porque ela olha e ela fala, eu nunca vou ter essa vida, eu não vou chegar no padrão que Deus tem para mim. E isso é grave. Isso é pecado. Isso é pecado. Se isso passa pela nossa cabeça, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente confesse. Todas as vezes que a gente olhar e se achar mais, ou que a gente falar de uma forma que faça o outro se achar menos. Isso é um ponto seríssimo nas nossas igrejas hoje. Mas aí o foco da câmera muda no texto para a criação da mulher, né? Como que Deus fez a mulher? A gente nem precisa ler, é só lembrar da Sofia, né? Tinha aí alguém dormindo, né? Deus fez Adão adormecer e ele não usa pó dessa vez. Foi dentro ou fora do jardim? Foi lá dentro. Comeu bem, se alimentou, dormiu. E Deus usa osso e carne para fazer a Eva. A Luísa até brinca que ela tem uma teoria, que Deus deu essa anestesia para Adão, porque ele queria um tempinho só com Eva também. Ela fala, na minha cabeça, porque Deus teve só com Adão, né? Algum tempo, conversou, tal, bateu papo. Ela falou, eu fico pensando que antes dele acordar Adão, ele ficou falando só com a Eva. Um pouquinho. Mas é óbvio que o texto não fala isso. Mas aí Deus faz a mulher dessa forma. Adão acorda, fala a primeira poesia, né, feita por um homem, porque ele vê a sua mulher. E fala, essa é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne. E acho que o ponto principal aqui, que o texto traz para a gente, Deus fez assim, diferente. Não fez fora, fez dentro do jardim. Não fez de pó, fez do homem mesmo, para lembrar, para reforçar, se ficou alguma dúvida, né? Eles compartem da mesma natureza e da mesma missão. Vocês são iguais, expressões diferentes da mesma natureza, da mesma missão. Ficou muito claro para Adão isso. Tão claro que ele fez poesia. Falou, finalmente, só conhecia bicho, finalmente alguém com quem eu vou poder compartilhar essa missão que é batalha. Falou, agora sim o Senhor acertou, né? Agora, pergunta, se tem a mesma natureza, a mesma missão, o que é diferente? Nossa, tanta coisa, né? Muita coisa diferente. E a gente vai seguir no texto para pensar sobre essas diferenças. Quando que dá para perceber, no texto lá de Gênesis, quais eram essas forças femininas? E é em Gênesis 3, que a gente fala Gênesis 3 e fala, já ficou ruim, né? Já chegou a parte da queda. Mas tem uma parte de Gênesis 3 que é antes da queda. Qual é a parte? A parte da conversa, do papo da serpente, com quem
a serpente puxou conversa. Com quem? Ó, eu já vi na plateia, assim, ó, com a Eva, né? Ai. Gente, olha o perigo. A gente mesmo, né? Existe essa ideia. Ai, maldita Eva. Tem gente que pensa até, se ela tivesse falado com Adão, por que ela não perguntou antes? Já escutei. Só que fique claro, onde estava Adão quando a conversa começou? Estava longe assistindo futebol? Não. Onde é que ele estava? Era a sua parceira. Eles faziam tudo junto. Ele estava perto. Perto a ponto de querer comer e rápido. Ele estava ao lado de Eva. Só que por que será, então, que a conversa é com ela, não é com ele? Aí a gente já tem dicas de algumas das nossas diferenças, de algumas das nossas forças que o próprio Deus compartilhou com a gente. Nós já sabemos hoje, pela neurociência está comprovado, né? Mulheres são mais sensíveis à beleza. São mais sensíveis às cores. Tá, calma. Em níveis diferentes, tá? Eu não sou uma pessoa, eu aprecio, mas eu não sou muito boa. Mas entendeu o que eu estou falando? A gente olha, homem tem mais dificuldade, convenhamos. É nítido quando o homem troca os filhos para ir para a igreja e quando a mãe dá um jeitinho antes de sair. Não é assim? Então, a gente tem isso dado por Deus, compartilhado de Deus para nós, porque Deus é um cara da beleza, do senso de proporção, de criatividade. Então, a serpente falou, é ali. E tem mais um detalhe. Ela era a conselheira sábia de Adão. A mulher tem disso, de ser mais propensa a enxergar o que ninguém está vendo. Não é à toa, eu acredito que não seja à toa, que a sabedoria é descrita em Provérbios como o quê? Como um homem? É uma mulher que grita pelas ruas. Ela é uma mulher. E muitos dos conselhos de Provérbios estão dizendo para os homens o quê? Foge da mulher que não é sábia. Não é que todo mundo é sábio, né? Isso também, né? Mas você foge porque ela, mesmo não sábia, ela influencia. Ela acaba com a sua vida. Não é assim? Então, a gente pode perceber no texto mesmo que a gente tem maior sensibilidade a prazer, a sabedoria, a beleza. E ele sabia que, convencendo Eva, provavelmente Adão já estava no papo, porque ela ia convencê-lo também. Então, antes da queda, a gente já sabe, já pode imaginar. Foi por isso. E ele tenta bem ali. Ela é bonita para os olhos, não é? Parecia boa para o paladar. E ainda vai me deixar mais sábia. Mais do que eu já sou. Como é que é? Vou ter que comer. Então, é isso. Realmente, Deus não está compartilhando tudo. Deus, acho que ele não é tão bom assim. Duvidou, comeu, dividiu. E depois da queda, com as palavras do Senhor Deus para eles, a gente também é lembrado de outras forças nossas como mulher, né? Que o Senhor compartilhou com a gente. A de dar à luz, de ser casa, de nutrir, de gestar, de acolher. Características nossas, muito nossas. Enquanto as forças masculinas estão ligadas à funcionalidade, ao concreto, às percepções físicas da realidade,
as nossas forças estão ligadas à sensibilidade, ao intuitivo, ao subjetivo, não é assim? Níveis diferentes, temperinhos diferentes, mas isso é inerente ao feminino. Enquanto o masculino tende a desenvolver algo para alguém, o feminino tende a desenvolver alguém para algo. Nós temos em nós isso, de inspirar beleza, trazer o prazer. Nós damos conselhos, nutrimos, gestamos, damos à luz. É dessa forma que a gente espelha o nosso Criador. Os homens espelham a Deus de outras maneiras. De novo, atenção. Não só tinha casamento na outra, e essa aí é não só biologicamente. Gestamos filhos espirituais, maternamos pessoas ao nosso redor, ajudando-as a amadurecerem e atingirem seu pleno potencial. Não é porque você não teve 7 filhos, homeschoolers, que você não está cumprindo o seu papel. Mulheres que são mães por via de adoção, mães por via biológica, vocês estão cumprindo um papel dado por Deus a nós. Está tudo certo. Foi Ele mesmo que pensou isso. Devemos investir nisso? Certamente. Se Deus nos deu filhos, bora. Investamos, trabalhemos. Mas não é só assim. Não faça disso um ídolo, algo que ninguém mexe. Não faça disso seu único alvo e propósito na vida. Tem muito mais. Os seus filhos, como bem lembrou Esther, né? Essa coisa de proteger demais, de querer demais, de expor demais. Também tem isso, né? Agora. Cuidado, não é só assim. Você pode gestar filhos espirituais, pessoas que ainda vão nascer de novo em Jesus. Você pode ser mãe para uma adolescente na igreja, outra referência de mãe. Quantas aqui tem na mente uma pessoa que foi referência além da sua família? Você consegue pensar? Tem uma listinha aí na sua mente? Olha, não é minha mãe, né? Não era minha mãe biológica, mas era minha referência também. Nossos filhos precisam muito disso. Todos nós precisamos. Uma pessoa mais velha, já com seus filhos criados, casados, que podem ser um pouco mãe da gente em tantos aspectos. Não só biologicamente, então. A gente cumpre esse papel de outras maneiras. Lá na igreja, a gente fala muito sobre isso, né? Que a Bíblia ela é uma grande história. Ela não é uma história fragmentada. Toda a Bíblia conta uma história só. É a história da redenção. E desde o Éden, a gente acha que sabe quem é, o que a gente tem que fazer, para onde a gente tem que ir. Gênesis 3 conta sobre a queda e diz que o problema foi querer essa independência. Não depender mais do Criador para ter sabedoria para cumprir o nosso propósito. Deixa comigo que agora que eu comi desse fruto, você vai ver só. Vou ser igualzinho a Ele. Não vou precisar mais. Mas desde lá, o olhar do Senhor sobre nós nos mostra quem somos de verdade. A graça e a misericórdia de Deus já fluía de forma abundante desde antes da fundação. Antes.
O Ariovaldo Ramos dizia muito isso, né? Antes dele dizer haja luz, ele falou o quê? Haja. Ninguém conhece essa frase dele? Então vocês vão aprender. Antes do haja luz, ele falou assim: haja cruz. Deus já sabia. Já havia um plano. E quando Adão está lá escondido e Deus chega para conversar, chama ele primeiro. O que primeiro entrou no jardim. Isso revela que ele é responsável, sim. Existe no homem essa força de quem desbrava, de quem é responsável. Não que nós, mulheres, não sejamos diante de Deus. Eva não teve problema nenhum em responder ao Senhor Deus. Mas é para ele a primeira pergunta. Ele é o responsável. Onde você está? E aí tem toda a conversa. Eu me escondi, estava com medo, estava com vergonha. Quando o Senhor coloca os olhos sobre eles, parece que a ficha cai completamente. Eles conseguem entender quem são. Eles lembram que eles são criaturas dependentes. Talvez naquele momento passou um filminho de Gênesis 2 na cabeça. Fomos criados, a gente não podia ter feito o que a gente fez. Nus e envergonhados, se perceberam assim. E caminhando sem rumo certo para fora do jardim. Escutaram toda a sentença para a serpente, para a mulher, para o homem, e foram convidados a se retirar. Agora não mais, nesse lugar preparado, feitinho, não. Agora vai lá para aquele espaço que está sem cultivar. Só que, por misericórdia, né, enquanto eles caminhavam, eles foram embora com um eco de uma promessa. A promessa de que um dia o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Enquanto eles caminhavam para fora do jardim, eles podiam ouvir ainda o Senhor Deus dizendo: isso vai ter fim. E enquanto eu estava ouvindo o Davi pregar lá na nossa igreja, a gente estava numa exposição de Marcos. O Senhor falou fortemente comigo sobre um outro olhar que faz a gente enxergar, fez esse sujeito se enxergar e ver quem ele é. Esse homem veio, né? Nós cremos, nós somos igreja porque a gente crê que Jesus é esse descendente de mulher que veio e cumpriu essa profecia. E um dia antes dele cumprir essa profecia, Lucas descreve um momento. Jesus já estava preso. E os seus discípulos, assim como ele tinha predito, já tinham todos ido embora. Pedro, eu vou seguir de longe. Pedro seguiu Jesus de longe. O texto é bem claro. Vou ficar. E aí, o texto está aqui. Eu vou ler, porque a Bíblia é legal para a gente ler, né? A palavra vai falando com a gente. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim, disse: esse homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois,
Um homem olhou para ele e disse: Você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: Com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. É Lucas que conta que o olhar de Jesus cruzou o olhar de Pedro. É Lucas que diz que um pouco depois de negar o seu mestre e o seu amigo, Pedro ouve Jesus dizendo: Eu sei exatamente quem você é. Você está dizendo aí que você não sabe quem eu sou. Mas eu, Pedro, eu sei quem você é. Eu tinha até dito antes o que você ia fazer. Eu sei quem você é. Para saber quem somos, precisamos estar frente a frente com Jesus. O olhar dele precisa cruzar o nosso. Isso porque Jesus, assim como bem descreveu João, o discípulo que ficou mais tempo vivo, ele é a exata imagem do Deus Criador. Ele é tudo o que Deus é. Ele é exatamente aquilo que nós fomos criados para ser. Olhando para Jesus, a gente vê o nosso Deus. E a gente se enxerga. A gente se entende. A gente lembra que antes o reflexo era perfeito. Houve um tempo em que esse reflexo era perfeito. Mas ele está distorcido demais. Não só para os outros, mas para nós mesmos. Uma ruptura cósmica com a terra, com as pessoas, com o próprio Deus, com a gente. O pecado, gente. A gente não pode subestimar isso. Ele acabou com a gente. Mas havia um plano. Antes do haja luz, haja cruz. Ele veio. E Pedro viu de perto. Saiu chorando amargamente. Ele havia acabado de dizer que, se fosse preciso, ele morria junto. E Jesus falou: Pedro, você ainda não sabe quem você é, mas eu sei. E eu te amo. A gente ainda vai se encontrar numa praia. Eu vou te servir peixe. E vou te perguntar: você me ama? Antes, criaturas dependentes, hoje, filhas amadas. Por causa da cruz, não só criaturas, filhos, adotados, incluídos na família de Deus. Nus e envergonhados, não mais. Hoje cobertos pelo sangue de Jesus. Hoje, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê Ele não nos vê com manchas, Ele vê a gente limpo. Você e eu não fizemos nada para isso. Nada. Pura graça.
mas é assim que Ele nos enxerga quando a nossa identidade está em Cristo, quando a gente responde que quem a gente é uma nova criação em Cristo Jesus. Nasci de novo. Antes a gente estava caminhando sem rumo para fora do jardim. Hoje, a gente, como co-criadoras, caminha rumo à cidade jardim. Sabemos qual a nossa função. Continuar cultivando e guardando esse jardim. Sinalizando, ele vai voltar. E isso aqui tudo vai estar restaurado, novo, uma cidade-jardim. É muita graça, é muito perdão, é muito amor, né? Do nosso Deus para nós. E acho que a pergunta que eu queria que a gente pensasse é: para quem que a gente está olhando? Quem é a nossa referência? Quando a gente olha para Jesus, a gente tem a grata surpresa de perceber que Ele já está olhando para nós. Sabe essa sensação de quando você está procurando alguém? E aí você encontra a pessoa e você percebe que ela já estava te vendo? É assim com Jesus. Quando a gente olha para Ele, a gente percebe que Ele já estava olhando para nós. E é olhando para Ele que a gente vai saber quem é. Os detalhes no relacionamento com Jesus, Ele vai contando para a gente, revelando para nós, em cada estação da nossa vida, o que Ele espera de nós, o que Ele quer revelar dEle, através de nós, para quem está perto. Queria orar, queria que a gente ficasse em pé e orasse junto. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor está olhando para nós. Muitas vezes o nosso olhar se desvia, a gente se perde de novo. Mas que bom lembrar hoje que o Senhor pode ser o nosso referencial sempre. Sempre podemos voltar o nosso olhar para o Senhor. Pai, eu peço, em nome de Jesus, se há alguém aqui que ainda não se reconciliou com o Senhor, nunca fez uma oração, nunca entendeu que está longe, que está quebrado por dentro, nunca entendeu que foi feito à imagem e semelhança com um propósito pelo Senhor, que o Senhor traga salvação nesse dia aqui. Nós pedimos por isso. Pedimos que o Senhor, com graça e misericórdia, que são novas todos os dias para nós, que o Senhor nos ajude a manter em mente quem somos, filhos amados do Senhor. Pessoas que têm rumo certo, propósito, dado por Ti mesmo. Pessoas perdoadas, completamente perdoadas, por causa da graça do Teu Filho Jesus. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.